O ano era 2047 quando a humanidade foi completamente destruída. Já faz 25 anos desde aquele dia caótico em que os chamados portões do inferno se abriram em toda a Terra. Milhares de criaturas começaram a sair deles, dizimando todo tipo de criatura viva. A partir desse dia, o mundo mudou completamente, e o fim da humanidade era certo. Voltando para o presente, em meio a todo esse caos, uma pessoa se manteve de pé. Essa pessoa se tornou o ser mais poderoso e imponente na Terra, caçando milhares de monstros de alto nível. Uma pessoa que não se importava se matava ou morria para alcançar seus objetivos. Não se importava com mais nada, apenas com seu objetivo que não poderia ser parado de nenhuma maneira. Tendo lutado arduamente nos últimos 25 anos, agora finalmente pode realizar seu desejo, seu objetivo tão almejado durante todo esse tempo. Finalmente, ele conseguiu após matar inúmeros monstros, milhares de monstros. Ele conseguiu o último deles, a última cabeça que precisava para realizar a quest oculta do sistema. O monstro que o seguia entrega a última cabeça. Aqui está, mestre, ele, sem expressão, ponderando que finalmente chegou a hora que tanto desejava. Esse é o momento de reencontrar sua filha amada. Em um bar, comemorando por finalmente ter conseguido matar o último monstro de alto nível, ele comemora enquanto a cabeça falante diz que se lembra dos rumores de um humano que caçava demônios de alto nível. Quem poderia imaginar que aquilo era realmente verdade? O monstro já decapitado se pergunta qual o motivo de tudo aquilo, por que ele está fazendo tudo aquilo, matando milhares de monstros, sendo que poderia viver facilmente sem preocupações ou perturbações. Ele olha para o monstro e diz que tem muito a dizer. É melhor calar a boca, porque logo ele vai descobrir. A cabeça decapitada do monstro. Não entendi o que está acontecendo, mas logo ele lembra. Aquilo é aquela missão? Nosso protagonista responde que sim, é aquela missão que ele está pensando. O monstro grita, pensando não ser possível. Como pode um mero humano? Troca de cena. Vemos que já milhares de cabeças ali naquele local, todas elas olhando firme para os dois. Nosso protagonista, sem demonstrar nenhuma expressão, diz que agora sim pode alterar a linha do tempo e retornar ao passado. Esse monstro aqui é o último. Grita, suando frio, que ele é um maldito, que merda ele está fazendo? Isso não pode ser possível. Você acha que os superiores vão ficar quietos vendo você virar completamente tabuleiro? Acha que pode mudar o futuro e voltar no tempo? Nosso protagonista ainda é frio, carregando o fardo de toda a humanidade em suas costas, diz que apenas quer ver a sua filha. A cabeça sem entender o questiona se é por uma razão estúpida dessa. Ele confirma que sim e enfia uma adaga em sua cabeça. A cabeça grita de dor, e ele diz, por essa razão estúpida, eu aguentei esse inferno durante 25 anos, 25 longos anos. Mas agora tudo isso acabou. A cabeça diz que elas não vão ficar paradas, as fases, aqueles que criaram todo esse inferno. A cabeça o questiona o que ele fará sobre ela. Ele responde que sobre aqueles que abriram os portais e transformaram esse mundo na boca do inferno, ele acabará com todos eles. Então, o sistema aparece dizendo que ele cumpriu todos os requisitos para a regressão. Nosso protagonista diz que nem aqueles malditos dos superiores sabem de tudo. Uma luz roxa começa a emanar das cabeças decapitadas, e uns raios conectam todas elas. Nosso prota, sem expressão, olha tudo aquilo acontecendo, e o sistema diz, cabeças adquiridas para regressão, 666.666 de 666.666. Uma luz intensa começa a emanar das cabeças, destruindo como se estivessem sendo desintegradas. O nosso protagonista diz, que as fases se fodam. O sistema diz, você é o único sobrevivente na Terra. A luz roxa se intensifica para um vermelho escarlate em cima do nosso protagonista. Com muita raiva, ele diz que matará todos que entrarem em seu caminho. Missão concluída. Nexus ativado. Então, um poderoso raio de luz dourado começa a ir em direção aonde estavam todas aquelas cabeças. Mas uma luz intensa inunda todo o local. Nosso protagonista acorda assustado, suando frio. Ele pensa que não pode acreditar que aquilo realmente é verdade e que ele finalmente conseguiu.
Ele, deitado em sua cama, pensa em sua filha que não via há mais de 25 anos. Ele começa a correr em direção ao seu quarto, sem bater na porta, entra gritando pelo seu nome. A vê dormindo como um anjo, como se nada daquele inferno tivesse acontecido. Naquele momento, ele não tinha força suficiente para segurar a sua filha. Ela chamava pelo seu nome, seu braço direito estava quebrado, e era muito difícil mover o esquerdo. Ele pediu a Deus que, mesmo que ele morresse, pelo menos a sua filha tinha que sobreviver. Sentindo muita dor, sem poder fazer nada naquele momento, porém, em um piscar de olhos, uma besta gigantesca aparece embaixo da criança. Ele grita por sua filha, mas imponente, não pode fazer nada. Em um piscar de olhos, já era. Naquele momento, tudo que ele tinha se foi. Então, ele viveria sua vida para, nem que seja por um segundo, voltar a vê-la novamente. A criança inocente desperta, mas não tinha mais ninguém ali. Ele sabe que esse pequeno momento tranquilo iria se acabar em alguns dias. Ele chora e agradece por ter conseguido chegar até ali, por ter conseguido o que ele tanto queria nesses últimos 25 anos, porém, ele sabe que esse breve momento de paz logo chegará ao fim, e ele terá que agir rapidamente se quiser que aquilo não aconteça novamente. Todos os portões do inferno se abririam novamente, milhões de criaturas sairiam deles e destruiriam completamente todo tipo de vida na Terra. Em alguns dias, esse mundo não será mais o mesmo, e ele terá mudado por completo. Por 25 anos, ele viveu completamente sozinho. Será que uma pessoa pode suportar o inferno enquanto protege alguém que ama? Não. Ele não tem o direito de pensar isso. Ele não tem tempo para ter dúvidas. Ele precisa, rapidamente, garantir a segurança de sua filhinha, que estará em risco, e ele poderá perdê-la novamente. Ele precisa protegê-la custe o que custar, mesmo que morra tentando. O sistema aparece para o nosso protagonista e diz: status, você adquiriu poder mágico, você adquiriu o espírito mágico novato, ativando olhos espirituais nível 1. Ele fica confuso com tudo aquilo porque pensava que, assim que retornasse, todos os seus poderes seriam perdidos. Mas, por alguma razão, seus poderes não sumiram. Você adquiriu o espírito mágico novato. Ele fica um pouco incrédulo, pois não acredita que os seus poderes realmente voltaram para ele. O espírito observa, ele observa para um canto, um retrato de sua esposa e a sua filha. Ele se pergunta se aquele espírito que observa é realmente ela. Ele sente como se alguém o abraçasse, como se um espírito o abraçasse. Ele pensa que não sabe porque adquiriu novamente os seus poderes, mas ele não pode ficar parado, pois o mundo que ele conhece está prestes a mudar. Ele se questiona se tudo isso é resultado dele ter alterado a linha do tempo ou é uma habilidade de alguém que já regressou. Sem pensar muito, ele pensa que tem que agir imediatamente e sai. 3 dias a partir de hoje, em 11 de outubro, o portão do inferno se abrirá. Mas, 3 dias antes de sua abertura, haviam pessoas que sabiam de sua existência, os 8 profetas escolhidos pelas 8 fases, 8 estrelas marciais que ganhariam poderes e seriam patrocinados pelos supostos deuses desse mundo, aqueles reconhecidos como salvadores da humanidade. Eles demonstram uma grande velocidade de crescimento devido ao seu patrocínio. Agora que o nosso protagonista tem memória dos últimos 25 anos que sobreviveu, ele pode obter várias das conquistas e recompensas que eles conseguiram. Hoje, 8 de outubro de 2022, 3 dias antes da abertura do portão do inferno, é agora. Ele iniciará o seu monopólio. Ele chega em um lugar que aparenta ser uma estação de metrô e anda em direção ao lugar. É aqui, esse é o lugar. Ele entra, e alguém do outro lado diz que aquilo é muito estranho. Não deveria ter ninguém ali, porque as seletivas nem haviam começado ainda. Nosso protinha diz que parece que ele não esperava por um visitante. O homem pergunta: o que o traz até ali? Nosso prota diz que ele quer comprar algumas coisas Vyaksha. Após ele dizer essas palavras, uma mão gigante sai de uma névoa, esmaga o seu corpo contra a parede. Ele sente a dor, pois o seu corpo já não é mais forte como era antes. Nosso prota pensa que ele tem que se livrar daquela situação o quanto antes, ou as coisas podem ficar um pouco perigosas. Alguém vem caminhando tranquilamente em sua direção. Notamos que é alguém com uma aparência demoníaca.
O demônio questiona quem diabos é ele e o que faz ali. O demônio pergunta: que diabo ele pensa que está fazendo? Nesse momento, é revelado que o nome dessa criatura é Yaksha. Nosso protagonista diz que está ali para a preparação do julgamento do profeta, que ocorreria naquele local. O demônio não entende, pois a convocação ainda não tinha sido feita, então não teria como alguém ter chegado até aquele local antes da convocação. O demônio Yaksha pensa que as coisas estão muito estranhas e que o processo seletivo ainda não estava ocorrendo. Nosso protagonista explica que provavelmente é por isso que ele está ali naquele momento, pois precisava ter chegado antes que a seleção acabasse para tomar seus postos. O demônio, ainda sem entender, pergunta quem é ele. Nesse momento, ele se lembra com um sorriso e diz: seu desgraçado, é você. Começa a rir incontrolavelmente e revela que nosso protagonista é o regressor que matou 666.666 demônios de classe alta. O demônio pergunta se ele pensou que eles não saberiam disso. O demônio diz que eles sabem de tudo, inclusive que ele manipulou a linha do tempo. O demônio questiona se ele acha que, por ter retornado, pode fazer o que quiser, mas nosso protagonista explica que não é bem assim. Ele revela que o lugar é um tabuleiro de xadrez criado pelas fases, e qualquer tentativa de atrapalhar o jogo deles só os irritará. Nosso protagonista então perfura o braço do demônio com 3 lâminas, explicando que seu corpo ainda não está pronto para cortar membros. O demônio, irritado, diz que acabará com nosso protagonista, mas é surpreendido por um poderoso golpe. Confuso, ele não entende o que aconteceu e nosso protagonista questiona se sua cabeça é apenas para decoração. Ele explica que ser um regressor significa ter completado missões e matado centenas de milhares de monstros de classe alta. O demônio fica com tanto medo que assume uma forma fofa. O demônio, agora fraco e pequeno, fica com medo de nosso protagonista. Satisfeito, nosso protagonista diz que tem 2 coisas a dizer. Primeiro, antes dos portões do inferno se abrirem, a raça dele não será capaz de matar humanos. Segundo, veio ali para encontrar um Yaksha, pois eles são muitos e o ajudarão no futuro. O pequeno demônio, confuso e com medo, se questiona se é por sua quantidade. Nosso protagonista alerta que não deve pensar em traição quando os portões do inferno se abrirem, mencionando o verdadeiro nome do pequeno demônio, que fica assustado sem entender como ele sabe disso. Nosso protagonista sorri maliciosamente, revelando que tem uma conexão, deixando o pequeno demônio com raiva, dizendo que um glorioso demônio nunca poderia ser servo de alguém como ele. Nosso protagonista olha com um olhar ameaçador, e o pequeno demônio fica apavorado. Ele pensa dane-se e lança uma magia que permite ao nosso protagonista abrir uma loja antes dos portões do inferno se abrirem. Ao examinar os itens disponíveis, nosso protagonista anota um pergaminho e pede que o demônio lhe dê de presente, explicando que, ao atingir um alto nível de simpatia com a raça Yaksha, eles podem oferecer esse item. O pequeno demônio não entende por que daria um presente, argumentando que já causou danos a ele. Nosso protagonista, em resposta, arranca uma das adagas do braço dele, oferecendo 20 milhões de vons, com a promessa de mais 80 milhões. O demônio joga as notas fora, considerando-as inúteis, mas nosso protagonista insiste que o dinheiro terá valor mesmo após os portões do inferno se abrirem. O pequeno demônio, incrédulo, questiona se ele está falando sério. Nosso protagonista afirma que é sua escolha acreditar ou não, alertando que esse dinheiro o salvará em 2 anos. O demônio, irritado, compara nosso protagonista a malditos nagas. Um portal se abre, indicando que o demônio deu o pergaminho necessário. Nosso protagonista diz que usará para gravar coisas, enquanto o demônio cata o dinheiro do chão. O demônio, cansado, espera que nosso protagonista saiba o que está fazendo. Luzes mágicas se acendem, e o espaço começa a se romper, indicando o encontro com uma das fases. Uma intensa energia se espalha, e nosso protagonista mal consegue aguentar, sentindo um poder gigantesco enquanto um olho gigante observa. Galera, esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, deixa o like e se inscreva no nosso canal. Não se esqueça de comentar para a parte 2. Muito obrigado e até a próxima!